Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje na Bíblia, Cris? Caiu no livro de Marcos, capítulo 15. Jesus entregue a Pilatos. E aí, Dija? Que caiu nos esboços recrutado pelo próprio Cristo, né? E o versículo que fala sobre esse assunto está lá, Atos 9, 3 e 6. Fala assim, ó: indo ao caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Né? A Bíblia diz que Paulo é um apóstolo dos gentios, né? Tirado dos perseguidores para colocar ele aonde ia servir ao Senhor. E ele já foi escolhido desde o ventre materno. Aí tem a sequência de versículos que vai nos levar à conclusão desse assunto. A conclusão diz assim, ó: ao aprender sobre a forma gloriosa como o Senhor Jesus Cristo recrutou Paulo para servi-lo e transformá-lo no seu mais fiel soldado, aprendemos que a graça de Deus transforma o mais indigno pecador e o qualifica para realizar coisas grandes para Deus. Né? E observando aqui, já segundo esse texto que nós estamos lendo aqui nos esboços, já juntando com o exemplo que está na Bíblia, que muitas das vezes o exemplo que Jesus dava, ou que ele fazia, já convencia as pessoas de mudar de opinião, mudar de lado. A gente tem também um texto na Bíblia que fala lá, quando Nicodemos, um dos homens que era contrário, que era dos fariseus, dos sacerdotes, homens que eram da elite da época religiosa daquela época, que não acreditavam em Jesus, mas ao ver os sinais das coisas que Jesus dizia, ele começou a passar a crer naquilo, do exemplo que Jesus dava e da autoridade que ele tinha, foi convencendo pessoas, né? E a Bíblia nos mostra que Jesus fez isso com muitas pessoas, através do seu exemplo, da tua fidelidade para com Deus, né? Naquele propósito que ele veio, com a autoridade que ele tinha de filho de Deus, ele foi convencendo pessoas não somente pelo exemplo, mas pelas palavras que ele dava. Toda palavra que ele falava levava ele a ser uma autoridade pela sabedoria que ele tinha, pelo conhecimento. E tirando isso para a nossa história, para a nossa vida no dia de hoje, tem muitas pessoas que de alguma forma resistem ainda, não falam ao Evangelho, falam ao Cristo mesmo, ao Senhor, de servir, de compreender, mas nós entendemos que Deus, ele a qualquer momento, em todo momento, ele pode mudar situações, ele pode transformar pessoas que estão do lado oposto ao dele e trazê-lo para o seu lado para servir, assim capacitando essa pessoa, perdoando essa pessoa pelos seus erros e capacitando ela também para fazer aquilo que Deus determinar para ela executar. Muitas das vezes as pessoas estão no caminho errado, mas já são escolhidos desde o ventre da mãe, desde quando está sendo gerado, que Deus projetou essa pessoa para ser um servo. Só que daí ele se extraviou no caminho ali, foi conduzido de alguma forma errada ali e não permaneceu no propósito de Deus por um momento, mas ele já é escolhido desde o ventre da sua mãe. Só que daí então Deus vai ter que trabalhar, vai ter que tirar todas as impurezas, mudar a personalidade, mudar a forma de visão dessa pessoa para servir um reino que pertence a Deus, que pertence a Ele. Então muitas das vezes a gente vê assim, por que essa pessoa não muda, por que essa pessoa talvez não chegou o tempo, talvez ela foi conduzida de alguma forma, o que ela aprendeu durante a sua vida não foi conforme a vontade de Deus, mas Deus tem o poder de mudar situações. Deus tem o poder de mudar todas as situações e ser um bom exemplo. As pessoas tentam maquinar mal contra Jesus, contra Deus, contra a vontade de Deus, mas sempre tem que acaba cedendo a Deus. Ali que nem Pilatos na passagem bíblica, qual estavam acusando Jesus, estavam procurando qualquer tipo de forma para acusar ele, para levar ele para uma condenação ali. Eles não tinham o que fazer, eles precisaram mentir, precisaram levantar falsos testemunhos para poder acusar a Jesus de ser um malfeitor, um blasfemo, que está dizendo que ele era filho de Deus,
e naquela época era um pecado, ainda é um pecado falar que você é alguma coisa se você não é. Mas ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus e eles não aceitaram, os judeus não aceitaram. Então Deus, através da recusão dos judeus não aceitarem Jesus, o Filho, ele também gerou uma oportunidade para nós também, somos gentios, na verdade, somos de outro como é que fala, de outro continente, de outra região, que não é a região escolhida por Deus, ao qual ele menciona na Bíblia a parte da Judéia, daqueles lados ali. E nos deu essa oportunidade através de muitos missionários. Paulo foi um desses, que levou para os gentios, ele tentou levar para os judeus, mas eles não aceitaram, não quiseram. Então abriu-se uma oportunidade para todos nós de conhecer e de fazer parte desse reino. Então Deus, irmãos, ele fez o sacrifício dele, ele se entregou por todos nós. E hoje essa oportunidade chega para todos nós, né? Não importa que caminho que a pessoa está, não importa como ela se encontra, não importa o que ela aprendeu, não importa. Quando Jesus quiser mudar a vida de alguma pessoa, quando ele falar hoje, ele vai ter um encontro com essa pessoa vai se constranger e não vai ter o que fazer, porque foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava com certeza com a visão de destruir, de prender cristão, de fazer o mal para aqueles que serviam a Jesus, que seguiam ele, mas no meio do caminho, quando ele tem um encontro, Jesus mesmo próprio se encontra com ele ali, e naquele mesmo dia ele se torna um servo, porque ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Ele já fala assim. Então Jesus falou para ele assim: você vai fazer isso. Ele perguntou: o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus fala: entra na cidade, lá vai ser dito o que você deve fazer. Então você vê que ele próprio se rendeu. Só o encontro, Jesus só falou: você está me perseguindo. E automaticamente ele falou assim: então agora eu mudo, o que você quer que eu faça? Ele já se mudou de lado na hora, ao ter encontro com Jesus. Ele podia continuar o seu caminho para perseguir, mas na hora ele falou: o que o Senhor quer que eu faça? Se sujeitou, se submeteu a Deus, sem Jesus falar nada para ele. E muitas das vezes só o exemplo, só a presença de Jesus na vida de uma pessoa vai fazer ela mudar. Não é por força, não é por violência, é somente a presença, a luz de Jesus que vai fazer mudar a vida de uma pessoa, e ela vai compreender o quanto que o amor do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, né, e o poder que ele tem. Amém. Nas nossas vidas. Então aqui eu entendo também na palavra, né, que vem para nós um alerta. Aqueles que são líderes, né, aí as pessoas estão clamando sempre o mal para aquele que é líder ou para aquele outro, né, porque Jesus era um líder, não deixava de ser, né, só que caiu nas mãos erradas, foi julgado por uma pessoa errada. Eu fico imaginando Pôncio Pilatos ali no céu depois, descobrindo quem era Jesus, a vergonha que ele passou, o erro que ele cometeu, o grande erro da história, né? Porque assim, na verdade ele lavou as mãos, ele não teve decisão. Então aquele líder que vai com os outros, com as pessoas do mal, e fala assim: vou lavar minhas mãos, ele está totalmente errado. Ele tem que ter conhecimento da situação, de quem real é a pessoa. Se a pessoa é um temente a Deus, se não é um temente a Deus, como que ele julga? Ou então ele deixa de julgar, ou ele vai pela onda das pessoas que eram os fariseus na época, né? Que eles estavam ali pedindo que a crucificação daquele homem que era santo, aquele homem que ameaçava, né, pastores, que ameaçava naquela época profetas, que ameaçava os bispos naquela época, tudo que aquela parte da religião existia ali, porque ele calava a boca de todos eles, os seus exemplos, que não tinham o que falar. Então ele incomodava, Jesus incomodava. Então quem é a pessoa muito boa incomoda os outros líderes, os grandes líderes, porque ele segue exatamente a palavra dele, exatamente o que tem que ser, o que é reto aos olhos do nosso Pai maior, que é nosso Deus, que é o Pai de Jesus. Então, como essa passagem veio isso para nós, tá um alerta para nós não julgarmos antes de saber quem que é a pessoa. Você que é um líder, você tem que tomar muito cuidado antes de julgar as pessoas, antes de mandar ela ser crucificada, ou ela arrancar ela da tua empresa, ou da sua casa, por pessoas falando, né? Várias pessoas te falando a mesma coisa daquele ser. Só que aquele ser incomoda, porque aquele ser é divino. Você sabe muito bem que o bem incomoda o mal se irrita profundamente com o bem, e o mal quer atacar de todas as formas. Se ele não consegue atingir a pessoa, ele atinge todos que estão em volta dela. Então o mal usa de uma técnica muito ruim, muito baixa. Ele não está nem aí se ele não consegue atingir
aquele objetivo dele, ele faz com que todas aquelas pessoas aquela pessoa que é líder gosta, sofram, né? E vão lá atrás daquela pessoa. Eles têm que dar um jeito de derrubar de qualquer jeito, né? Ou de tirar o equilíbrio da pessoa. Então, a pessoa que é má, que vem com ataques em cima do bem, né? Ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra. Porque, em nome de Deus, todo mal na terra vai cair por terra. Porque Ele está ali comandando, Ele está ali protegendo todos os seus fiéis seguidores, as pessoas que creem nele. Então, hoje, pedimos para vocês, não desistam de nenhuma situação, de nenhuma pessoa, de nenhum lugar. Não desistam. Continue orando e se entregando a Deus, porque Deus sabe de tudo e todas as coisas. Ele está vendo. Agora, você imagina você ser uma pessoa errada e lá em cima, perante as leis de Deus, você descobrir lá em cima que você foi para o lado errado? Que você defendeu o lado do mal em vez do lado do bem, o lado daquele que Deus queria que você defendesse? Então, sejamos sempre a vontade de Deus. Então, e pedimos que faça a vontade de Deus e não a nossa aqui nessa terra, né? Mas sempre, antes de julgar, meus irmãos, antes de vocês lavarem as mãos e entregar uma pessoa àquela punição, pensem muito bem. Pensem nas leis divinas. Abram a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Pergunta ali na Bíblia, que é o que não te mente. Não vai nunca mentir para você. É a verdade, a vida. É a palavra do nosso Pai. Então, se nós crucificamos, falam nós porque nós fazemos parte daquele povo todo, Jesus, estávamos todos pecadores. Todos. Né? E hoje não vamos errar mais. Essa é a palavra de Deus. Não desistam na persistência da fé. Procurem a resposta das suas indecisões dentro da palavra da Bíblia, porque ali é Deus falando contigo, é Deus te dando as respostas que você está procurando, é Deus falando para você, esse é o caminho correto. Amém? Amém. Vamos sempre estar ali junto com Jesus. Um grande beijo no coração de vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Amém. Até amanhã.